Hoje eu quero conversar com você sobre os piores tipos de pão, aqueles que realmente vale a pena evitar, e também te mostrar algumas alternativas mais saudáveis, seja na hora de fazer suas compras no mercado ou quando você quiser preparar alguma coisa em casa. Nos últimos anos, o pão virou quase um vilão, e muita gente fala que ele aumenta o açúcar no sangue, que pode causar ganho de peso. Mas será que o problema é o pão em si ou é o tipo de pão que a gente consome? De forma bem direta, o tipo de pão que vale mais evitar é o pão do supermercado, é o pão industrializado. E eu fiz um vídeo analisando os rótulos de vários pães do mercado. Eu vou deixar aqui linkado, vale muito a pena você assistir. Se você ainda não lê os rótulos dos produtos que você consome, está mais do que na hora de você começar a fazer isso e começar a prestar atenção no que você está consumindo. Sabe aquele pão comum, embalado, que você encontra em qualquer prateleira? Pois é, esse tipo de pão ele é produzido em larga escala, com alto nível de automação industrial. Teve um estudo que comparou três tipos de pão: o industrial, o artesanal e o feito em casa. E, curiosamente, descobriu-se que até mesmo o pão artesanal tinha mais açúcar e mais marcadores de algo chamado reação de Maillard. Eu já vou te explicar isso para você entender por que eu estou falando isso, do que o pão caseiro. Ou seja, nem tudo que parece mais natural, de fato, é melhor para a sua saúde. Agora, voltando aqui ao pão do supermercado. Ele passa por um processo intenso. Ele é um alimento ultraprocessado. Ele é super propenso de ter aditivo, aromatizante, substâncias que alteram a textura. E muitas vezes inclui emulsificante, espessante, conservante, óleo vegetal, que sinceramente nem deveriam estar ali naquele pão, como óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, como a gente viu nesse vídeo que eu te falei dessa análise dos rótulos dos pães. Eu fui analisando tudo que tinha ali. E esses pães, eles costumam também ter muito mais açúcar por causa de certos ingredientes usados na massa, como a farinha. Às vezes uma farinha de soja que também tem mais açúcar do que a farinha de trigo comum. E aí a gente volta a esse termo que eu acabei de te falar, da reação de Maillard. Essa reação ela acontece quando as proteínas, como os aminoácidos, eles reagem com açúcares simples. E aí eles formam compostos que dão aquele sabor e aquele aroma bem característico daquele pão torradinho. É o que faz o pão parecer mais apetitoso. Só que tem um lado ruim isso. Esses compostos eles podem aumentar a presença de substâncias potencialmente cancerígenas no alimento, o que, claro, pode afetar a sua saúde a longo prazo. E esse é o típico pão de supermercado. Eles são praticamente todos iguais. Eles vêm naquelas embalagens plásticas, né? Parece fofinho quando você pega ele e quando você segura na sua mão, você percebe que ele quase não tem consistência nenhuma, ele é bem levinho, porque falta uma substância ali, realmente. E aí vem aquele truque. No rótulo sempre tem alguma coisa escrito assim, né, em verde, vermelho, aquela coisa assim para te chamar a atenção. Rico em fibras, feito com grãos integrais, feitos com sei lá quantos grãos e não sei o que. Mas, sinceramente, você pode ignorar isso tudo. O que importa de verdade é a lista dos ingredientes. Ali sim é onde está de verdade, porque ali não tem como esconder nada. Então, é sempre, sempre aconselhável que você dê uma olhada nessa lista. Eu vou te falar aqui um pouquinho assim da maioria dos ingredientes que costumam vir nesses pães, né? Geralmente, farinha de trigo. Às vezes não é nem uma farinha de trigo integral no primeiro lá ingrediente. Água, fermento, óleo vegetal, como óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de palma, sal, glúten de trigo. Sempre coloca bastante glúten, emulsificante, não sei quantos emulsificantes, não sei quantos nomes difíceis que a gente não sabe identificar, farinha de soja, né? E eu te falei que ela tem um pouco de mais açúcar, um conservante propionato de cálcio, melhorador de farinha, como ácido ascórbico. E essa lista, ela vira uma lista gigante. Como a gente viu lá, tem pão com até, sei lá, 21 ingredientes. São muitos ingredientes que eles simplesmente não deveriam estar num pão. Um pão, de verdade, deveria ser tipo uma coisa simples, né? Farinha, água, sal, fermento, e é isso. E um bom tempo de fermentação. Eu não preciso de mais nada.
Só o que acontece é que os supermercados, né, a indústria tem uma missão de oferecer alimentos que sejam muito baratos, muito fáceis de produzir em larga escala. E o resultado é esse pão ultraprocessado, com ingredientes que foram escolhidos não pela sua qualidade nutricional, mas pelo seu custo, pela durabilidade na prateleira, pela sua aparência. E ó, eu não estou dizendo que você nunca mais deve comer esse pão. É óbvio que às vezes, né, tem uma situação que ou bateu aquela vontade, ou você não conseguiu, não teve tempo, enfim, por uma série de fatores, tudo bem, né? Só que agora você está sabendo o que tem ali. E o problema é que muitas pessoas comem esse pão todos os dias. Passam manteiga, geleia, requeijão, enfim. Isso vira parte da rotina. E aí, nesse caso, o que você tem ali é basicamente um açúcar disfarçado. É triste te dizer isso, mas é isso, sabe? No final das contas é isso. Esse tipo de pão, ele não é um alimento que ele deveria estar ali no centro da sua alimentação diária. Ele pode até ser barato, ser fácil de encontrar, eu entendo tudo isso. Isso pesa bastante nas escolhas. Mas a verdade é que ele não oferece quase nenhum benefício para a saúde. Então, se for consumir, que seja com consciência. E sempre que possível, escolher opções melhores. O seu corpo com certeza vai te agradecer. E esse é exatamente o tipo de coisa que você deveria evitar se você está pensando numa vida com mais saúde. Agora, por que evitar esse pão mais comum, o industrializado? De novo, eu vou te falar mais um pouco aqui sobre isso, além dessas questões que eu te falei. Ele causa inflamação no intestino, ele desregula o açúcar no sangue, ele contribui também para o ganho de peso, para outros problemas metabólicos. O que tem no pão que causa tudo isso? Além da questão da farinha, que não, eu já vou te falar aqui, ele tem principalmente um composto chamado glúten. E além do glúten que já está presente na farinha de trigo, a indústria sempre acaba adicionando mais glúten no pão. E nesse vídeo lá da análise do pão, eu mostro esses ingredientes. O glúten, ele é uma proteína que está presente no trigo. Só que, curiosamente, o glúten, ele é a única proteína que o nosso corpo humano, ele não consegue digerir completamente. E mesmo assim, a gente acaba consumindo muito e cada vez mais. Além da farinha normal, sempre tem esses aditivos, né? Nos últimos 50 anos, esse teor de glúten do pão industrializado, ele aumentou muitas vezes, tipo 5 vezes. E por que a gente continua comendo isso, né? Porque o glúten, ele traz uma textura agradável na boca, ele ativa receptores de prazer no cérebro, parecidos com que os opioides ativam. Isso gera uma sensação de temporária de alívio, de conforto, e aí também tem essa questão que entra nesse ciclo viciante. Além disso, o glúten também tem sempre questões que ele pode causar. Ele é altamente inflamatório para o intestino, ele pode levar a doenças como doença celíaca, alergias, outras doenças autoimunes. Pode até chegar a afetar a tireoide. Quando o glúten ele entra no organismo, ele pode atravessar essa barreira do intestino, né? O intestino ele tem uma paredinha e ele pode atravessar essa barreira aí ao longo do tempo, ser confundido como um invasor do sistema imunológico. Então ele devia ficar ali dentro daquela barreira para ser digerido, mas aí quando ele atravessa, o corpo começa a produzir anticorpos contra ele. E com o tempo, esses anticorpos eles podem até atacar os próprios tecidos do próprio corpo, que acaba gerando uma doença autoimune, né? Que é quando o corpo ele se ataca, ele se auto-ataca. E hoje, se a gente for pegar aí questões de relações de números de doenças autoimunes, a gente vê que elas já ultrapassaram o número de câncer e problemas cardíacos com números de diagnósticos. Então, é uma coisa bem séria a ser levada em consideração e a ser pensada. Agora, deixa eu te falar, fazer a comparação sobre o pão artesanal. E esse pão artesanal aqui que eu tô te falando, ele não é o pão de fermentação natural. Ele é um pão artesanal que às vezes a gente chega lá no mercado e tem lá um ladinho assim mais bonitinho e fala tipo pão artesanal. E existem exceções. A gente tem sempre que olhar esses métodos da produção, porque talvez ele é feito também em maior escala do que um caseiro, porque né, ele não vai chegar no nível industrial daquele que vem embalado, mas ele também é um pão ali que foi feito numa larga escala. Então, tudo bem, ele costuma ser menos processado, com menos aditivo, sem tanto ali aromatizante artificial. Só que atenção aqui, não é só porque artesanal não significa que ele é automaticamente saudável.
entendeu? Tem muito pão artesanal por aí feito com ingredientes de baixa qualidade também. Por exemplo, um pão artesanal feito com uma farinha de trigo branca super refinada. Ainda é um pão processado. Isso quer dizer pra gente que nem sempre todo pão com aparência rústica, que está lá escrito artesanal, ele é realmente nutritivo, aquilo ali é realmente de verdade. Tem que ficar atento a essas pegadinhas ali da venda mesmo, né? E eu vou te dar aqui um exemplo de um pão artesanal de qualidade. Ele não é aquele pão branquinho, fofinho, ele é um pão mais denso, mais pesado. Quando você segura, você sente ali um peso real dos ingredientes. Dá até tipo para você bater com ele no seu punho e ele vai resistir. Ele é um pão mais firme, sólido, ele parece meio que um tijolinho mesmo. Isso é um bom sinal, porque você vê que tem uma consistência ali. Esse tipo de pão ele costuma ter alto teor em fibras, uma mistura rica de grãos, e isso traz muita densidade nutricional. Por exemplo, quando é feito com farinha de centeio, ele preserva os nutrientes do grão ali integral, como as vitaminas do complexo B, as fibras e outros compostos que alimentam seu microbiota intestinal. Ou seja, são pães que nutrem, ao invés de roubar os nutrientes do seu corpo, como muitos pães ultraprocessados fazem. Então, sim, o pão artesanal ele pode ser uma excelente escolha, só que tudo vai depender do que a padaria está realmente colocando naquela receita. E eles devem ser transparentes quanto a isso, especialmente sobre a ausência ou presença de aditivos. E muitas vezes esses pães que vêm assim nesses artesanal, às vezes não tem esses ingredientes, né? Nesse estudo que eu mencionei antes, que comparou os pães caseiros, os pães artesanais e industriais, esse estudo foi um estudo de fora, tá? Os pães artesanais eles foram classificados como tipo meio que processados, mas ainda assim dentro de um limite razoável. E aí a exceção fica para esses pães que leva, mesmo se for um pão artesanal, que leva muito aditivo, leva muita coisa, começa a colocar muito aditivo ali. Ou seja, ser artesanal não garante que tá liberado. A gente precisa sempre olhar os ingredientes, entender o processo, escolher com consciência. Já os pães caseiros, que foram feitos na sua casa, na sua cozinha, geralmente passam por outros métodos de preparo. Ali é um forno com uma temperatura mais baixa, né? Esses métodos, eles influenciam diretamente a qualidade final do pão, o sabor, a formação dos compostos aromáticos que acontecem ali, por exemplo, durante essa reação que eu te falei. Essa reação de Maillard, lembra? E ela também acontece nos pães caseiros, só que em menor escala. E aí, um desses estudos mostrou que os produtos resultantes dessa reação, eles eram bem menos abundantes nos pães feitos em casa do que nos pães industriais. Provavelmente porque em casa a gente costuma assar numa temperatura mais baixa, controlada ali, não é tanto aquele processo industrial. E é isso que muitas vezes a gente esquece. O pão caseiro, mesmo que não seja perfeitamente artesanal, ou feito com técnicas, sei lá, né, sofisticadas, de padeiro e tal, ele é muito mais natural, justamente porque você tem o controle total sobre esse processo ali. Você escolhe a farinha, os ingredientes, a temperatura, principalmente, você decide ali que você não está colocando aditivos desnecessários no seu pão. Já os pães industrializados, eles são feitos para serem rápidos. É para vender mesmo. A fermentação, quando existe, ela é curtíssima. É comum usarem fermentos químicos, leveduras de ação super rápida, que acelera esse crescimento da massa, mas deixa o pão menos nutritivo, menos benéfico para o intestino, para o organismo. Aí vem uma pergunta bem comum. Tá, mas e o pão de fermentação natural? Será que ele é melhor? E é melhor, e eu vou te explicar por quê. O pão de fermentação natural, aquele famoso sourdough, não sei direito como fala esse nome, mas eu vou deixar escrito aqui para você ver. Ele é feito com fermento que ele foi cultivado naturalmente, onde vivem leveduras e bactérias ali do tipo lactobacillus. É tipo aquele tamagotchi que a gente fica cuidando. Esse fermento, ele é um fermento vivo ali, sabe? Exatamente, com leveduras, com bactérias do bem. Esse fermento ali, ele é chamado de starter, né? Ele é um processo de fermentação
E ele traz vários benefícios, como todos esses processos de fermentação que eu venho falando aqui nos videozinhos que eu tenho feito. Se você não viu, dá uma observada lá. Os benefícios desses fermentos, desse alimento vivo. O primeiro deles é que ele melhora a absorção de nutrientes. Isso porque a fermentação ajuda a quebrar certos compostos ali do grão, que dificulta essa absorção de vitaminas, de minerais. Com isso, o corpo ele consegue aproveitar melhor os nutrientes do pão. Além disso, há indícios de que o pão de fermentação natural favorece a saúde intestinal e a digestão. Então, o pão de fermentação natural, ele pode ser uma alternativa interessante para quem tem algum tipo de desconforto intestinal, gástrico, com certos tipos de alimentos, porque esse processo ele reduz o potencial desses ingredientes de causarem inchaço e desconforto digestivo. No final das contas, quando a gente fala de pão, o segredo está nos detalhes. Como ele é feito, com que ingredientes, com que propósito. Comer pão não precisa ser um problema, desde que você faça escolhas conscientes e saiba exatamente o que você está colocando no seu prato, no seu corpo. Então, sim, a fermentação natural pode trazer benefícios. Só que aqui vai um ponto importante. A ciência ainda está dividida. Tem muitos estudos que comprovam e muitos estudos que não conseguem comprovar esses efeitos positivos do pão de fermentação natural, quando comparado ao pão comum. Sabe por quê? Porque nem sempre eles estão, às vezes, não é usado um fermento verdadeiro de fermentação natural nos testes. Não existe uma definição universal sobre o que exatamente é esse fermento natural. O processo, os micro-organismos, os tipos de farinha, tudo isso vai variar, vai interferir, vai impactar no resultado final, inclusive no valor nutricional. E aí entra uma armadilha, de novo, da indústria. Tem muito supermercado, e eu já comecei a ver pão também industrializado, que vende lá pão de fermentação natural, que nem de longe é o que parece. Então, como ainda não existe uma regulamentação clara ali, eles colocam no rótulo fermentação natural. Mesmo quando o produto está cheio de aditivo, de farinha refinada, esses óleos refinados. Então, fica aqui o alerta. Leia os ingredientes com atenção. Um pão de fermentação natural de verdade, ele não deve conter conservante, emulsificante ou ingredientes naturais. Se você quiser investir num bom pão, prefira comprar lá de uma padaria artesanal. Pergunta lá como é feito, qual fermento que eles usam, quanto tempo levou esse processo de fermentação. Pães bons, eles demoram dias para ficar prontos. Não são, sabe, algumas horas, assim, não é uma coisa rápida. E aquela seção lá rústica, vamos dizer assim, do mercado, com prateleira de madeira, pão supostamente artesanal, muitas vezes é só cenografia. Atrás é o processo industrial ali, feito com os mesmos ingredientes refinados de sempre. Então, mesmo que pareça ali charmoso aquele pão com cheiro de forno, pode ser só mais um produto ultraprocessado, disfarçado. Agora, será que tem como você fazer uma alimentação saudável incluindo pão? Claro que tem. Especialmente os pães feitos com grãos integrais de verdade. Eles são fontes de fibras, de minerais como ferro, cálcio, magnésio, folato e são sem dúvida uma opção muito melhor do que o arroz branco, do que o pão branco, do que o wrap, aqueles coisinha bem fininho, do que cereal refinado. Só que é importante te lembrar, de novo, que nem todo pão integral é realmente saudável. Os wraps, por exemplo, aquela, sabe, folhinha bem fininha, eles parecem leves, super práticos, eles são altamente processados, cheios de óleo refinado, conservante, emulsificante, aquele nome difícil, e carboximetilcelulose. Esse aditivo ele é usado para dar textura, aumentar a validade. Ele já foi associado a impactos negativos na microbiota intestinal. Então, de novo, tem que prestar atenção no rótulo sempre. E uma boa dica é: pão bom tem poucos ingredientes, no máximo farinha integral, água, sal, fermento natural, talvez algumas sementes ali. E de preferência deve ter mais de 6 gramas de fibras por a cada 100 gramas. Então, aqui em casa, eu gosto sempre de fazer pão, sempre que possível comprar uma farinha orgânica, porque essas farinhas
né? Nossa farinha é super contaminada, enfim. Então, eu sempre busco fazer, tentar uma farinha melhor, fazer um pão com aveia, botar bastante semente, e aí ele acaba ficando bem consistência, sabe? Ele não fica um pão levinho, ele fica com fibra, fica com proteína, é simples, é gostoso e é muito mais nutritivo do que qualquer pão de supermercado que você possa ver. Quer uma dica final para você escolher o seu pão, seus pães mais saudáveis? Então, vamos para o checklist do pão ideal. Primeiro ingrediente, ele tem que ser 100% com grãos integrais, tipo grão integral, aveia, centeio, farinha integral. Poucos ingredientes, grão, água, fermento, sal e só. Muita fibra, mais de 6 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Sem emulsificante, conservante, açúcar, aromatizante. E o nosso bônus aqui, quando a gente encontra, é muito melhor. Tem uma fermentação natural, uma farinha de moinho de pedra. Eu já consegui comprar essa farinha, já vi numa padaria artesanal e já vi pela internet também. Procurei farinha de moinho de pedra, grãos germinados, farinha orgânica, alguma farinha local que você conheça. E acima de tudo, se lembrar que o pão ele não precisa ser sempre vilão. O que realmente importa é a qualidade dos carboidratos. Teve um estudo publicado no JAMA que mostrou que trocar os grãos refinados e alimentos com alto teor de açúcar por grãos integrais e vegetais não amiláceos pode reduzir o peso ao longo dos anos. Então, essa ideia de que pão engorda, o pão é o inimigo, é muito simples você falar isso, é muito resumido, sabe? O que importa é qual pão você escolhe, como que você combina ele com outros alimentos. Por exemplo, um pão integral com azeite de oliva, com algumas folhas, com hummus, com uma sardinha. É totalmente diferente de você pegar e comer um pão branco com margarina. Se você quer uma lista prática de receitas, ideias de combinações para a gente comer com pão, me conta aqui, eu posso trazer isso, quem sabe? Quem sabe, se você comentar aí. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir aqui, compartilhar com quem você ama. Comer bem é um ato de autocuidado e conhecimento é poder e saúde para a nossa vida. Um beijo e até a próxima!